Oi, meus amores, saudade de vocês. Nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, mesmo assim à distância, mas logo estaremos juntos, eu vou poder abraçar todos vocês. Nós vamos começar o capítulo 4 e nele nós vamos falar sobre microscopia. E a microscopia nada mais é do que o estudo de seres bem pequenininhos com a utilização de microscópios. Mas, antes de entender como se dá o estudo da microscopia atualmente, como funcionam os microscópios atuais, é necessário voltar um pouquinho na história para entender como esses microscópios surgiram e quais foram os pesquisadores, cientistas, filósofos importantes que ajudaram nessa formação, criação dos microscópios que nós utilizamos atualmente. Nós sabemos que a visão humana ela possui uma espécie de limite, e esse limite ele é variável de pessoa para pessoa, certo? Porém, há um limite que não é atingível pela visão humana, independente do ser humano, que é de 0,1 milímetro. Ninguém consegue ver objetos menores que 0,1 milímetros. E aí que entra o microscópio. Através do microscópio nós conseguimos analisar, estudar e observar esses objetos. Com a invenção do microscópio foi possível enxergar estruturas menores até que essa medida. Observem então aqui para poder diferenciar as duas imagens. Essa é a imagem do microscópio eletrônico atual, certo? Eu tenho que voltar de novo, Felipe, é microscópio óptico, não é microscópio eletrônico. Ciências, Crislane, sexto ano. Oi, meus amores, saudade de vocês. Mas nós vamos dar continuidade, mesmo assim, um pouco mais à distância, mas logo estaremos de volta. Vou poder abraçar todos vocês e dar muitos beijos. Nós vamos dar continuidade e falar sobre o capítulo 4. E no capítulo 4 nós vamos entender sobre a microscopia. E o que seria essa microscopia? Microscopia nada mais é do que o estudo de seres bem pequenininhos com a utilização de um microscópio. Mas antes de entender como funciona esse microscópio atual, é necessário entender historicamente como esses microscópios surgiram. Entender quais foram as figuras marcantes que ajudaram na produção, criação e elaboração de microscópios durante toda a história para que chegássemos ao modelo atual. Antes de começar a entender um pouco mais sobre o microscópio, é interessante que vocês lembrem-se de uma característica importante do ser humano, que é o fato de cada ser humano ter uma espécie de visão limitante, ter um limite de visão. Esse limite ele pode variar de pessoa para pessoa, mas, porém, ninguém consegue ver objetos menores que 0,1 milímetro. E é aí que entra o microscópio, certo? O microscópio ele veio para nos ajudar a entender como funciona, a enxergar, a ver, a estudar esses seres pequenininhos ou até objetos tão pequenininhos, menores até que 0,1 milímetros. Com a invenção do microscópio, então, foi possível enxergar estruturas menores até que essa medida de 0,1 milímetro. É importante salientar também que foi a curiosidade humana, a invenção humana que nos ajudou a romper barreiras e fazer com que a gente consiga perceber e entender esses seres tão pequenininhos, esses seres microscópicos. Aqui na imagem, para que vocês consigam perceber a diferença entre um dos primeiros microscópios a surgirem, a serem criados, e um microscópio mais atual, que é o microscópio óptico. Ambos os microscópios aqui fazem uso de lentes diferentes, lentes caprichadas, para poder analisar e observar esses objetos ou esses seres tão pequenininhos, menores que 0,1 milímetro. Desde a antiguidade, a curiosidade e a criatividade do ser humano levaram à descoberta de que, colocando pedaços de vidro sobre um objeto, sua imagem parece maior. Nós estudamos sobre espelhos, estudamos sobre lentes convergentes, lentes divergentes, e só essa curiosidade humana, só esse fato do ser humano conseguir inventar as coisas, fez com que chegássemos até a descoberta do microscópio. Mas antes disso, chegamos à descoberta dos óculos, das lentes e até as lupas, que até hoje são utilizadas por nós seres humanos. Um pouco diferente do que era antigamente, mas
basicamente com o mesmo princípio. Então, desde a antiguidade que coloca-se objetos transparentes ou objetos de vidro em cima de outros objetos ou de até seres pequenos como insetos pequenos, por exemplo, piolhos, carrapatos, entre outros, para poder vê-los um pouco maior. Sêneca, certo? Foi um pensador romano que observou que quando se olha através de uma esfera de vidro com água, os objetos parecem aumentados. Ele registrou em livros o espanto do que observou. Então, Sêneca foi um dos primeiros indivíduos a começar a entender e a observar que realmente, quando você coloca um objeto de vidro ou transparente sobre outro objeto ou sobre indivíduos, eles ficam um pouco maiores. Sêneca foi um dos primeiros indivíduos a entender, então, sobre esse tipo de lente. Vamos ler um pouquinho? Descobertas como essa, de que determinados meios transparentes podem aumentar imagens de objetos, possibilitaram a criação de instrumentos de ampliação ao longo dos anos. As lupas, por exemplo, são instrumentos ópticos muito antigos. Uma lupa de quartzo foi encontrada nas ruínas do palácio do rei Senaqueribe, da Síria, reino localizado onde hoje é o Iraque. Há também relatos de que chineses conheciam e fabricavam lentes para ampliar ou reduzir imagens. Então percebam que historicamente o surgimento dessas lentes utilizadas para aumentar as imagens, aumentar o tamanho das letras, vem surgindo e ajudando o ser humano a se destacar nessas funções cada vez mais. Muito depois do século XVI, as lentes feitas de vidro ou cristais polidos eram muito usadas na Europa para auxiliar monges e artistas. Então, alguns pintores utilizavam essas lentes para aumentar a imagem em alguns aspectos da sua pintura, do seu quadro, para poder deixá-lo cada vez melhor. Por volta de 1590, dois holandeses fabricantes de óculos, Zacharias Janssen e seu pai Hens, colocaram várias lentes em sequência dentro de um tubo. Esses dois nomes são bastante importantes na microscopia, certo? Zacharias e Hens, justamente porque eles foram os primeiros a utilizar essas lentes sobrepostas e aumentar em muitas vezes o tamanho daquela imagem que é tão pequenininha. Aqui eu trouxe para vocês a imagem para que vocês percebam como eles sobrepuseram essas três lentes e colocaram em um tubo como este aqui. O que eles inventaram não foi reconhecido como objeto científico, mas alguns estudiosos afirmam que esse aparelho foi o precursor do microscópio. Como Zacharias e Hens eles não eram cientistas na época, não exaltaram essa fabricação deles, não ligaram muito para o que eles tinham produzido, mas os microscópios que nós utilizamos hoje têm uma pequena base dos mesmos estudos que foram feitos por Zacharias e o seu pai Hens. Galileu Galilei, por mais que esse nome nos remeta logo à astronomia, também, segundo algumas testemunhas, foi bastante importante no estudo da microscopia. Há quem atribua a criação do primeiro microscópio a Galileu Galilei. Segundo testemunhas, ele teria projetado um microscópio e utilizava para observar o corpo de pequenos insetos. Então, nós sabemos que Galileu era um estudioso bastante curioso, ele gostava muito de observar as coisas. Então, segundo testemunhas, ele sobrepôs também essas lentes para poder observar pequenos insetos. Porém, ele fez uso de outro objeto que ele criou, que foi o telescópio, também conhecido como luneta. Cadê? Como luneta. Não está aqui. Luneta de Galileu, bem aqui. Vou voltar, Felipe. Galileu Galilei, por mais que seja conhecido mais por seus estudos na astronomia, ele também, segundo testemunhas, fez o uso do microscópio, produziu um microscópio e utilizou para observar pequenos insetos. Nós sabemos que Galileu era um pesquisador bastante curioso e bastante criativo também. Então, segundo testemunhas, ele também sobrepôs lentes, aumentou esse objeto, aumentou aquilo a ser analisado, aquele inseto, em até 300, até 30 vezes. Ai, meu Deus.
Felipe, desculpa aí, de novo. Galileu Galilei, Felipe, agora vai. Galileu Galilei, por mais que seja conhecido por seus estudos na astronomia, segundo testemunhas, também foi bastante importante no uso da microscopia. Ele, por ser um cientista bastante curioso e um inventor bastante criativo também, sobrepôs algumas lentes e aumentou o tamanho de alguns insetos. Começou a observar esses insetos, a estudá-los, porém, ele se desinteressou pela microscopia, porque ele também produziu outro objeto bastante interessante, que é o telescópio de Galileu, certo? Que é utilizado até hoje pela astronomia, e foi aí que Galileu se destacou um pouco mais, justamente nos estudos de astronomia, por ter abandonado os estudos da microscopia. Então, Galileu também foi um cientista, um pesquisador bastante importante nessa produção do microscópio atual. Descobertas científicas da microscopia. Desde o início você já sabe, já tenho falado que a microscopia é justamente esse conjunto de técnicas que permite o estudo de um objeto ou organismo por meio de um microscópio. Então lembre-se que microscopia será sempre o estudo de objeto, de indivíduo, de um ser muito pequenininho através da utilização de um microscópio. As primeiras obras científicas de microscopia datam do século XVII, certo? Nós temos aqui um exemplo de obra da microscopia. Vamos ler? Entre as amostras... Eita, vou voltar um pouquinho. Felipe, desculpa aí, mais uma vez, a última agora. Eu vou até olhar quando é que vai acabar aqui. É aqui. Descobertas científicas da microscopia. Vocês já sabem que a microscopia ela vai ser o estudo, certo, de pequenos objetos ou pequenos seres, pequenos indivíduos, através da utilização de um microscópio, certo? E as primeiras obras científicas de microscopia datam do século XVII. Robert Hooke, que é esse aqui da imagem, certo? Ele fez um livro chamado de Micrografia. Foi um dos primeiros livros a surgirem e que falam sobre a microscopia. Vamos ler? Entre as amostras de plantas, Hooke analisou a cortiça que corresponde à casca de uma árvore, conhecida como sobreiro. Observando ao microscópio fatias bem finas de cortiça, Hooke descobriu que esse material era constituído de minúsculas cavidades vazias, às quais deu o nome de cella, palavra inglesa que significa cela ou cavidade, daí o nome célula, diminutivo de cela em português, dado as unidades estruturais e funcionais dos seres vivos. Hooke é considerado o descobridor da célula, mas o que ele observou ao microscópio não foram exatamente células, o que ele viu. Foram as paredes de células vegetais mortas que constituem a cortiça. Então, Hooke foi um cientista bastante importante, certo? Nesse estudo da micrografia, da microscopia, justamente porque ele começou a observar pequenos seres, como por exemplo as árvores de cortiça que nós vimos agora. E foi ele que observou que esses indivíduos, como as árvores por exemplo, eram feitos de células. Por mais que ele não soubesse naquela época, mas o que ele observou, como tem na imagem aqui, esses espaçozinhos entre um e outro, eram justamente células. Só que com o microscópio que ele estava na época, como era um pouco rústico, só dava para observar os espaços entre as células, que são justamente as paredes celulares. Leeuwenhoek, em 1675, surpreendeu a todos com seus desenhos e anotações de microscopia. Então, Leeuwenhoek também foi um indivíduo muito importante nesse estudo da microscopia. Ele também produziu seu próprio microscópio, certo? Aqui nessa parte ficava a agulha, a extremidade da agulha, onde ele colocava a amostra que ele queria observar. Digamos que ele queria observar uma gota de poça de água da rua. Ele colocava uma gota nessa agulha para poder observar. Nessa extremidade aqui ficava a lente esférica. E esse parafuso ele utilizava para poder mover e escolher a região do material que ele queria observar.
Não sei se dá para ver nessa imagem aqui, mas observem o tamanho do microscópio de Leeuwenhoek, que era bastante pequeno. Ele colocava o olho nesse microscópio e tentava encontrar um ambiente que tivesse mais luz para que ele pudesse observar aquele indivíduo tão pequenininho. Vamos ler? Podemos imaginar o impacto da descoberta de que uma gota d'água coletada em um lago ou poça contém milhões de seres vivos, microscópicos. Na virada do século XVII para o século XVIII, os cientistas perceberam rapidamente que a diversidade da vida era muito maior do que se pensava antes da invenção dos microscópios. Em 1831, Robert Brown viu pela primeira vez o interior de uma célula, mas a microscopia enfrentava na época grande suspeita, em parte por descrições fantasiosas, como a do homúnculo. Somente em 1838, o uso do microscópio permitiu o reconhecimento de que todos esses seres vivos são formados por células, o que ocorreu por intermédio do trabalho de dois cientistas alemães, Matthias e Theodor, os quais trabalhavam separadamente. O que eu quero que vocês percebam, então, com isso que eu acabei de ler, é que, mesmo naquela época, com pouco material disponível, esses indivíduos, cientistas, filósofos, esses artesãos, conseguiram produzir microscópios e, individualmente, cada um foi analisando, estudando, moldando e modificando aquelas lentes para poder observar as coisas. Imagine o impacto que foi naquela época descobrir que, por exemplo, em uma poça d'água na frente de casa, quando você coleta aquela gotinha daquela poça d'água, você percebe que existem protozoários lá dentro. Imaginem para esses indivíduos daquela época que acreditavam que os animais que existiam eram apenas aqueles que a gente conseguia ver, o impacto que foi para eles descobrirem que existem seres microscópicos vivos, como bactérias, protozoários, e que todo o nosso corpo, todos os seres vivos são formados por pequenas estruturas chamadas de células. Quando se fala aqui no texto sobre o homúnculo, se fala de uma descoberta, certo, que aconteceu, eu vou ler para vocês agora, em que, utilizando-se de um microscópio daquela época e analisando espermatozoides, Hooke também analisou espermatozoides, tecidos animais, intestino de alguns animais, a parte interna. Hooke observou tudo isso no seu microscópio, anotou, analisou essas informações e foi justamente por isso que Hooke deu uma contribuição enorme para a ciência daquela época. Eles criaram uma teoria do homúnculo de que no espermatozoide, como tem aqui na imagem, existia uma parte, tipo um homem pequenininho, parte de um indivíduo, parte do ser humano ou até parte de outros animais, caso fosse espermatozoide de outra espécie, certo? De outro animal. E que esse homúnculo, ou esse pequeno homem, ou esse homenzinho, seria colocado no corpo da mãe, certo? Para poder ser gerado, e ele só precisava de nutrição. Então a função da mãe era nutrir esse homúnculo que já vinha quase pronto para o espermatozoide da espécie masculina. Vamos ler? Um contemporâneo de Anton van Leeuwenhoek também se dedicou a polir lentes e a observar diversas amostras pelo microscópio óptico. Foi o holandês Nicolaus. Entre os materiais que ele observou estavam espermatozoides humanos. Nicolaus publicou, em 1695, um livro descrevendo suas ideias a respeito da reprodução humana, afirmando que dentro de um espermatozoide havia uma miniatura pré-formada de um ser humano. O desenho que ele fez do espermatozoide, contendo a miniatura humana, tornou-se muito conhecido. Ele chamou essa miniatura de homúnculo, homem muito pequeno. A função da mulher, de acordo com a ideia de Nicolaus, seria a de nutrir e permitir o crescimento do homúnculo até o nascimento. Essa explicação para a reprodução de seres humanos e de outros animais era defendida por muitos cientistas naquela época e ficou conhecida como teoria da pré-formação. Leeuwenhoek, o primeiro a visualizar e a descrever espermatozoides, também defendia tal teoria. Então percebam que vários nomes
foram ditos aqui sobre a microscopia. O que eu quero que vocês entendam, compreendam, é que a microscopia é justamente esse estudo de objetos ou seres muito pequenos através de microscópios e que, para se chegar nos tipos de microscópios que nós temos hoje, foi necessário toda uma evolução, certo? Toda uma análise de informações de seres pequenininhos. Meus amores, um cheiro, saudades, se cuidem e logo logo estaremos de volta.